Olá, você que está sempre aqui com a gente na Rádio Novo Tom Web, neste momento, começando mais um podcast no Tom da Conversa. Hoje tenho o imenso prazer de receber aqui no Tom da Conversa o meu amigo Buiú CS. Buiú CS, tudo bem? Tudo bem, Fábio Barros, obrigado por estar aqui, né, junto com você hoje. Um pouco diferente, né, mas para a honra e glória de Cristo Jesus, juntos mais uma vez, nessa emissora que sou suspeito em falar, tanto amo, e hoje ser entrevistado por você é uma honra. Obrigado, Buiú CS. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, vai ser muito gostoso. Vamos fazer uma oração, Buiú? Vou pedir para você, por favor, puxar a oração para a gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Pai de misericórdia, nessa noite, nesse dia, queremos te agradecer. Te agradecer por aqui estarmos na tua presença. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, cobrir-nos de bênçãos, de graças, a todos que aqui estão presentes, os que estão acompanhando essa programação, a vida do Fábio e de todos nós que fazemos a Rádio Novo Tom Web. Venha o Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós e que pela intercessão de Nossa Senhora estejamos sempre nas tuas bênçãos, nas tuas graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Buiú CS, amigos, vocês que estão aqui com a gente, nós já começamos, esse é o terceiro podcast, mas a gente decidiu, vamos explicar, as pessoas que acompanham a rádio, né, Buiú, as pessoas que acompanham, sabem a trajetória, sabem a história, né, mas muita gente que está na rede social, aqui no YouTube, inclusive, você que está aí, faz a inscrição, se você não fez, Rádio Novo Tom Web no YouTube, vai lá, faz a inscrição, passa para os amigos, tá muito gostoso, a repercussão tá muito boa. E muitas das pessoas não sabem a história da Rádio Novo Tom Web, como é que surgiu, como é que foi toda essa caminhada. Então, é por isso que o meu amigo está aqui hoje. Buiú, o que a gente pode falar desse, como é que foi esse começo, esse despertar, né? Porque hoje a comunicação está muito forte, né? Hoje nós temos as redes sociais, nós temos a rádio web, você tem a rádio tradicional. E como que surgiu tudo isso aí, esse projeto maravilhoso chamado Rádio Novo Tom Web? Olha, Fábio Barros e todos que estão acompanhando, é uma longa história. É uma longa história e tudo que nós fizemos até agora e que estamos fazendo e continuaremos fazendo, Fábio, certamente é inspirado por Deus, porque não foi por acaso, eu nunca tive essa vontade de fazer programa católico, de ter uma emissora católica. Eu, pessoalmente, não tinha essa vontade. Eu já havia feito rádio, mas secular. E aí foi tendo um despertar, foi tendo um mover do Espírito Santo de Deus. E aí surgiu a Rádio Novo Tom Web. Que, na verdade, a Rádio Novo Tom Web ela surgiu através do programa. O programa Alegria e Fé, que é apresentado até hoje por mim, todas as terças e quintas, aqui na Rádio Novo Tom Web. Esse programa veio de uma outra emissora, e isso no ano de 2000 e... Deixa eu ver... 2020? Próximo da pandemia? Antes? Olha, boa pergunta, viu? Deixa eu ver. Então, o Alegria e Fé está completando agora 4 anos. Então, 2021, né? 2021. Como que aconteceu? Inclusive, quero agradecer e mandar um abração para o Newton Júnior. Ele sabe muito bem dessa trajetória também, como que começou. Eu casei em 2017. 2018 eu comecei a fazer o curso de radialista. Parei o curso, mas sempre rádio. E antes de começar a fazer o curso, na verdade, o meu amigo Sérgio Teles, lá do Capão Redondo, grande abraço, Sérgio Teles, ele que passou por várias emissoras, por várias rádios na região metropolitana de São Paulo. Ele passou pela Rádio Sociedade do Capão Redondo, rádio comunitária, passou pela Rádio Águia FM, aqui também da Zona Sul de São Paulo. Ele teve rádio na Bahia, enfim. E é curioso, para falar essa trajetória do rádio na minha vida, porque eu já tive banda de forró, parei de tocar forró, e certo dia, Fábio, acompanhando o programa do Serginho Teles,
eu liguei para pedir música no programa dele. E aí, ali naquele bate-papo, ele perguntou para mim: e aí, como que tá aí onde você está? E eu trabalhava de moto na rua. Sim. Eu falei: olha, aqui tá, a temperatura tá agradável, o trânsito tá fluido e tal. Nesse dia eu estava na Roberto Marinho, não esqueço, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, antiga Água Espraiada, né? Era Água Espraiada. Sim, sim. E ele falou, pô, aí depois que ele saiu do ar, ele falou: poxa, que bacana, velho, você deu informação do trânsito, legal. Você não quer ficar fazendo isso todos os dias? Eu falei: não, eu não trabalho com rádio. Aí, não, mas ficou legal e tal. E aí eu comecei todos os dias no programa dele, que era o programa Mistura Brasileira, na rádio Águia FM. Eu entrava dando informação do trânsito, temperatura. Legal. E ele pediu para que aumentasse o quadro. Mostrou e a audiência começou a aumentar, hein? Exatamente. Aí eu comecei o quê? Passar as fofocas do mundo do forró, das bandas. Então eu tinha um amigo lá do Ceará e outro de Sergipe. E eles me passavam as informações das bandas, o que estava acontecendo. Inclusive, na época, eu era muito fã da banda Calcinha Preta. Então, eu passava as informações. Ficou como se fosse um quadro de fofoca de forró. Certo. Isso durou quase um ano. O Sérgio Teles começou a ficar doente. E ele teve problema de diabetes, aí depois teve problema renal, enfim. E aí, ele passou a fazer o programa somente aos sábados. Certo sábado, ele não podia fazer o programa. E falou: você não pode fazer o programa para mim? Eu falei: não, mas eu nunca fui no estúdio. Já fui no estúdio para conhecer outras emissoras. Como eu sempre gostei de rádio. Então, visitei a Rádio Imprensa muitas vezes. A Rádio Imprensa aqui de São Paulo. Visitei a Rádio Capital muitas vezes, quando ainda era na 9 de julho. Sim. E aí, Fábio Barros, ele falou: não, vai lá, o pessoal te dá uma força e tal. Eu fui. Apresentei o programa Mistura Brasileira, até hoje não sei como, mas apresentei naquele dia e ele falou: olha, você vai ficar fazendo todos os sábados. Caramba! E aí eu fiquei 8 meses fazendo esse programa. Porém, não dava mais para mim continuar, enfim, uma série de situações. Eu parei. Parei de fazer o programa Mistura Brasileira. Não falei mais em rádio. E aí, sim, em 2018, eu estava com um ano de casado. Eu falei: poxa, mano, vou fazer o curso de locução. Já tinha mexido, o bichinho do rádio tinha mexido com você. já tinha mexido. Mordido ali, vai ter que virar locutor. E aí, foi atrás? Aí eu fui na Rádio Oficina, fiz a matrícula. A Rádio Oficina, muitas pessoas conhecem, você mesmo conhece. Sim. E comecei, mas faltou verba, né? Faltou dinheiro. Naquele momento não deu. Não deu. Que aí faltou dinheiro, não pude continuar. Parei o curso, mas tudo que eu peguei ali, guardei para mim, fui juntando. Certa vez, Fábio Barros, quando foi no ano de 2000 há 4 anos atrás, né, vai fazer 4 anos, eu estava fazendo locução em uma rede de mercado e encontrei uma moça, ela trabalhava no caixa desse mercado. Ela falou: poxa, o meu esposo também é locutor, ele faz locução em porta de loja também. Então, poxa, que bacana. E ela me apresentou quem? Newton Júnior. Que inclusive hoje está aqui capturando nossas mensagens. Ele sabe disso. E aí ele falou: olha, vamos. Eu tenho uma rádio e tal, só que tá parada. Eu falei: poxa, sério? E como que é? Só que eu não conhecia nada de rádio web. Nada. Eu não tinha noção nenhuma de rádio web. Sim. Tinha uma noção, um pouco de conhecimento de rádio FM, certo. Web, nada. E ele falou: olha, eu tenho essa rádio, essa emissora, só que tá parada, precisa colocar no ar, tal, mas eu não tô podendo agora. E aí fizemos uma parceria, né? Fizemos essa parceria, montamos o estúdio, alugamos o espaço, fizemos tudo que tinha que ser feito. E aí ele falou: e aí, eu já tenho o nome do programa? E eu falei: não, mas logo vai ter. Ele começou o programa dele. E eu fiquei mais ou menos uns 15 dias, quase 15 dias, sem ter nada em mente do que eu ia apresentar nesse programa. E aí, Fábio Barros, eu tentava, vou fazer. Meu intuito era fazer um programa secular, igual eu já tinha feito na Rádio Águia. E aí ele falou: não, vem aí, qual é o nome? Eu preciso gravar as vinhetas, preciso colocar no ar. E tá perdendo tempo. Eu falei: poxa, mas não vem nada. Bom.
eu preciso agora, já que humanamente eu não consigo fazer nada, Senhor, me ajuda. Sim. E comecei a clamar a Deus, realmente, que ele, Amém. se fosse da vontade dele, que eu fizesse esse programa. Certo dia, eu fui para a Santa Missa. No momento da homilia, celebrada pelo Padre Marcos Jorge, inclusive o Padre Marcos, forte abraço para o senhor, ele falou na homilia dele: nós precisamos ser comunicativo. Quando ele falou isso, eu dei um despertar, né? O Espírito Santo de Deus mexeu comigo. Aí eu, precisamos ser comunicativo. Eu guardei aquilo. Continuou a homilia, ele falou: precisamos ter alegria e fé. Olha. Aí eu falei: não é possível. Aí aí cheguei em casa, fui pro meu quarto, rezei, e aí ficou aquele na cabeça: alegria e fé. Alegria e fé. Aí eu falei: bom, pode ser que seja coisa da minha cabeça. Vou tirar a dúvida. Cheguei pra minha esposa e falei: amor, pra Nath, beijo, Nath. Falei: Nath, o Nilton tá me cobrando para começar logo esse programa. Já tentei vários nomes e nenhum deu certo. Que programa que eu faço? Eu falei: não sei. Nós não somos católicos? Eu falei: somos. Ela falou: então faz um programa católico. Eu falei: mas lá é uma rádio protestante, uma rádio evangélica. Ela falou: e daí? É uma rádio evangélica, mas faz um programa católico. Uma rádio cristã, né? Aí eu falei: poxa, mas programa católico, será que é esse mesmo que Deus quer de mim? Aí, Fábio Barros, eu pensei: bom, vou colocar em oração. Fiquei o domingo inteiro, desde o momento que eu cheguei da missa, depois desse momento que eu tive essa conversa com a Nath, conversando com Deus, colocando em oração. Na segunda-feira, eu liguei para o Nilton Júnior e falei: Nilton, grava a vinheta. Qual é o nome do programa? Programa Alegria e Fé. No primeiro programa, Fábio Barros, foi uma audiência maravilhosa. Acho que o Nilton lembra disso. E no segundo dia de programa, uma pessoa já nos procurou querendo apoiar o programa Alegria e Fé. Olha, no segundo programa. No segundo programa. E para honra e glória de Cristo Jesus, esse colaborador até hoje ele nos ajuda nessa trajetória de evangelização, que agora já está completando. Já completou, né? O Alegria e Fé mesmo já completou 4 anos que está no ar. No início, eu fazia ele de segunda a sábado. Todos os dias. Todos os dias. Mas aí chegou um momento que não dava, né? Deu, né? Mas não deu depois que nós começamos depois que viemos a Rádio Novo Tom Web. Sim. E a Rádio Novo Tom... E aí eu fiquei na Rádio Águia por 2 anos, se não me engano. 2 anos. Junto com o Nilton Júnior. E por alguns motivos, enfim. Que na verdade eu vou contar esse motivo maior, qual foi. Eu conheci o Vanderlei. Já conheci o Vanderlei Medeiros. Um abraço, Vanderlei Medeiros. O Nilton também conheceu o Vanderlei. Vanderlei Medeiros da paróquia do Padre Certinho. Sim. Na ocasião, ele era do Santuário São José Operário. Certo. Ele fez esse CC lá. Fizemos esse CC mais ou menos junto, na mesma época. E aí servíamos juntos e tudo mais. Ele começou a pregar em várias paróquias aqui da Diocese de Campo Limpo. E aí ele começou a apresentar um programa, bem antes que eu, na verdade, o programa Semeando a Poderosa Palavra de Deus, eu não vou lembrar agora o nome da rádio. Sim. O Alegria e Fé não existia nesse O Alegria e momento. Fé não existia. Quando ele começou, não existia ainda. E passou algum tempo, ele nessa rádio, não vou recordar o nome aqui agora, ele começou a se sentir mal nessa rádio, segundo ele. E aí eu comecei o programa Alegria e Fé, convidei ele veio no meu programa, foi muito bom. Depois eu fui no programa dele, também foi maravilhoso. E aí certo dia, Fábio Barros, nós estávamos, eu já estava querendo sair da Rádio Águia Dourada, lá do Nilton, a rádio evangélica. E aí nós estávamos no encontrão do ECC, lá no Santuário São José Operário. E aí meu irmão, e aí como é que tá lá no programa, tal? Esses dias não consegui ouvir. Ele falou: tá bem, mas não tá legal. Eu falei: mas por que não tá legal? Eu falei: meu irmão, você sabe, né? Lá é uma rádio espírita. E assim, eu faço um programa católico, mas numa rádio espírita, umas coisas a gente não é legal. Eu falei: poxa. Eu falei: olha, eu tô com o mesmo sentimento, viu, Vanderlei? Ele falou: como assim? Eu falei: porque você sabe, lá é uma rádio
protestante, evangélica. Aí falou, poxa, é mesmo? Eu falei, é. Agora você vê, você que está nos acompanhando. 2 pessoas católicas, um em uma rádio evangélica, outro em uma rádio espírita, apresentando programas católicos. E é por isso, Fábio Barros, que eu falo que o Espírito Santo de Deus, ele age. Ele age em todas as situações, em todos os locais, em todos os lugares. E aí, quando ele falou que não estava se sentindo bem, eu falei, peraí. Você está numa rádio protestante, numa rádio espírita, fazendo um programa católico. Eu estou em uma rádio evangélica fazendo um programa católico. E por que nós não juntamos e criamos uma rádio católica? Aí nesse momento você já tinha o conhecimento de como funciona uma rádio web. Já tinha. Com o Newton. Com o Newton. Você tá aí, você imagina. Ele começou do nada, mas agora já tem a base da rádio web. Já tinha uma noção, bastante. Não precisava pegar muita coisa. Mas já tinha, já sabia noção. Os primeiros passos, vamos dizer assim. Os primeiros passos já tinha. Que, inclusive, esses primeiros passos, o Newton sabe muito bem disso, agradeço muito ao Newton e ao Joseph também, ao irmão evangélico também, que está lá em... Espírito Santo, lá em Espírito Santo. Não lembro o nome do Linhares, Espírito Santo. E é um cara gente boa demais, inclusive um abraço, Joseph, que Deus te abençoe. E aí, Fábio, aí o Vanderlei falou, mas e aí, dá certo? Eu falei, a gente só sabe tentando. Aí ele falou, então vamos pensar nessa questão, porque lá eu gasto muito dinheiro para manter o programa no ar. Sim. Aí eu falei, olha, o dinheiro que você gasta lá, junta você e vamos montar a rádio web. Católica. Tá bom, então. E o nome? Exatamente. Era essa. Eu acho que quem tá em casa também tá curioso. Qual o nome? O nome. Rádio Novo Tom Web. Esse nome tá aqui no nosso flyer. E você vê que o podcast também vem nessa linhagem. Inicialmente, Fábio Barros, não seria esse nome. Rádio Novo Tom Web. Aí foi outra questão. Eu coloquei realmente em oração. Aí eu falei ao Vanderlei, antes de nós darmos esse pontapé inicial, realmente buscar essa rádio, criar essa rádio, vamos colocar em oração. Vamos. Ficamos em torno de 2 meses conversando, colocando em oração, sem comentar com muitas pessoas. E aí Deus vinha me inspirando algumas coisas, alguns segmentos, o que poderia ser feito, o que não podia. Uma das primeiras coisas que Deus colocou para mim é que eu precisaria, antes de iniciar qualquer coisa, antes de colocar a rádio no ar, conversar com algum sacerdote. Sim. Foi aí que eu conversei com o padre Marcos Jorge, na época. Eu falei, padre Marcos, a gente tem um projeto de uma rádio, tal. Se você acha que dá certo e é para a vontade de Deus, toca. Eu falei, bom, mas ainda é pouco, preciso ter mais certeza. E aí, Fábio Barros, ia acontecer uma excursão para a Canção Nova. E eu sempre gostei do carisma Canção Nova. O Monsenhor Jonas Abib, não tenho o que falar, é uma pessoa que me inspirou muito. Padre Léo, o Dunga, na época ainda na Canção Nova, Eugênio Jorge, Eliana Ribeiro, enfim, uma série de pessoas. Ia ter essa excursão para lá, inclusive era num rincão das mães que rezam pelos filhos, e eu coloquei, Nossa Senhora, Senhor Jesus, pela intenção de Nossa Senhora, se for da tua vontade que essa rádio aconteça, capacita-me. Sim. Capacita-me. E fomos para essa excursão, essa romaria. Chegando lá, Fábio Barros, quando entramos no santuário, ia começar a missa, qual a primeira música que tocou? Eis que faço nova todas as coisas, Eugênio Jorge, que é a música tema do programa Alegria e Fé. Quem acompanha todos os dias sabe. Além disso, a música que é a cara da rádio. Essa música é a cara da rádio. Você pensa em rádio não deve, eles que façam nova todas as coisas. Né? A música também. E aí você estava lá, e aí começou a tocar essa música. E aí, qual que foi o sentimento? O que veio na sua... Imagina você aí, o que veio na sua cabeça? Então, no momento que começou a tocar essa música, Fábio Barros, eu já dei aquele despertar, me coloquei em oração, começou a Santa Missa, e aí... veio algumas pregações, veio no momento da homilia,
teve não lembro o nome do padre que estava celebrando, ele falou assim, lembro dessa palavra, ele falou assim, o tom de Deus muitas vezes nos alegra. Aí eu falei, o tom de Deus, o tom. E guardei esse nome, o tom. Fomos para o Rincão, começou algumas pregações e tal. Quando terminou a segunda pregação, estava eu e o Adriano, rapaz aqui da Paróquia Santa Luzia também, grande amigo. E eu falei, Adriano, vamos sair aqui um pouco, porque eu preciso... E eu em oração, eu quero ver se Deus realmente é isso que Deus quer. Eu falei, aí subindo a rampa... O Adriano também sabia da rádio ou não? Ele já sabia que estávamos começando a buscar um nome, alguma coisa. Quando saímos do Rincão, sentido, ali subindo a chácara, tem um auditório, eu não sabia o que era aquilo. E eu falei, e eu clamando, Senhor, se for da tua vontade, dá-me um sinal verdadeiro, um sinal que realmente é para ter essa rádio, é para acontecer algo. E aí vimos um pessoal saindo daquele teatro ali. Nós não sabemos o que era. Como o pessoal saiu, nós entramos. Não, escutamos umas orações, canto, alguma coisa. Quando empurramos a porta, ali estava tendo adoração. Santíssimo exposto. Sim. Aí eu me coloquei de joelhos e só agradeci. Senhor, obrigado por essa revelação. Viemos embora. Aí, na semana seguinte, liguei para o Vanderlei, meu irmão, e aí, vamos trabalhar a rádio? Vamos. Aí falou, meu irmão, já tem um nome. Eu falei, sério? Eu falei, eu acho que eu também já tenho. Ele falou, tenho. Só foi bom, 2 nomes. Começou bem, né? Começou na disputa. E aí, qual que era ele falou pra você? Chegou a falar pra você? Falou. O nome inicial era Rádio Católica, o Bom Samaritano. Essa era a proposta do Vanderlei. Do Vanderlei Medeiros. Tá. Só que... E você... Não era essa sua, o nome não era o mesmo. Não era o mesmo. Porque a minha ideia, Fábio Barros, era trazer um nome, até mesmo porque o nome Tom já ficou lá da missa. Já ficou na mente. Mas já tinha um novo Tom ou ainda não? Não. Só tava o Tom. Ali aqui, o Tom. o Tom tava aqui. Tava aqui. A minha ideia era trazer um nome no qual qualquer pessoa que venha, como é até hoje, acompanhar a rádio, ouvir a nossa programação, independente que ela seja católica, espírita, evangélica ou que não tenha nenhum vínculo religioso, que ela se identifique, que ela goste, ou seja, é o pescar fora do aquário. Ok. Esse sempre foi o propósito. Você não queria segmentar. Então, pelo que eu estou entendendo, você não queria, por exemplo, vou fazer uma rádio só para católico. Na verdade, você estava querendo algo maior. Você ia pegar um oceano e desbravar. Ia encontrar os católicos, ia encontrar pessoas de outras religiões, mas desde que aceitasse ouvir a informação católica, é isso? Exato. Até mesmo como eu falei, que eu sempre me inspirei na Canção Nova, se você for ver o nome Canção Nova, é o nome católico? Teoricamente não. Sim. As pessoas que não conhecem, Canção Nova, o que é? Vou ouvir. Necessariamente pode ter algo como Canção Nova numa igreja evangélica, pode Sim. ter algo como a Canção Nova, é verdade. Ou não numa uma palavra rádio secular. católica, né? Sim. Ou realmente a Canção Nova é isso. Aí você estava com isso em mente. Estava com isso em mente de trazer um nome que propriamente não fosse somente para católicos. Ok. Se é que me entendem. Sim. Aí você falou pro Vanderlei. Aí eu falei, Vanderlei, olha, é muito bom o nome Rádio Católico, Bom Samaritano, mas eu acho que vamos ficar muito presos em um único, entre aspas, público. Sim. Que nosso objetivo não é público, é salvar almas, é trazer almas para Cristo Jesus. Esse é o objetivo da Rádio Novo Tom. Aí falou, meu irmão, mas eu acho que é um nome bom, bacana. Eu falei, vamos colocar mais um pouco em oração? Sim. Aí ele, vamos esperar mais um pouco. Cheguei para um grande amigo meu, inclusive você conhece, o Wellington Moisés, lá do Capão Redondo. Sim. Falei, Wellington, meu querido, você já conhece o meu programa, Alegre Festa, você já esteve lá várias vezes. E eu queria que você me ajudasse. Me desse uma sugestão. Ele, o quê? Eu falei, olha, vamos tá vindo com a rádio. Eu sugeri... Aí sim, aí eu já tinha o nome Novo Tom Web formalizado. Já tinha na sua cabeça, era Novo Tom Web. Na minha cabeça, Novo Tom. Na verdade, ia ser Novo Tom FM, mas devido às questões da burocrática e tudo mais, né? Vamos para a web. Então, Novo Tom Web. Aí ele falou, é o quê? Eu falei, olha, Wellington, tem esses dois nomes. Rádio Católico Bom Samaritano, que é a ideia do Vanderlei, e Rádio Novo Tom Web, que é a minha ideia. Eu expliquei para ele o motivo qual eu queria esse nome.
Ela falou, Will, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. As pessoas que estão vindo com você, que na época estávamos eu, o Vanderlei Medeiros, Sim. e o Rodrigo, lá da Pedreira. Ele também, na época, ele frequentava o Santuário São José Operário. As pessoas que estão vindo com você são pessoas que você entende, que você tem certeza que vão permanecer com a ideia. Meu irmão, aí só Deus sabe. Só Deus sabe. Não dá pra cravar que vocês vão fazer essa caminhada o resto da vida. Exatamente. Aí ele falou, esse projeto seu já tem quanto tempo? Eu falei, o Alegre de Fé já tem 2 anos, né? Porque eu estava indo para 2 anos. Aí ele falou, você já pediu a Deus um direcionamento? Eu falei, sim. Aí falou, conversa com o pessoal. Se você sentir realmente pulso, firmeza, que eles vão continuar, aí você segue. Pode abrir mão Sim. e ficar com a rádio católica. O Bom Samaritano. Bom Samaritano. Isso. Caso contrário, se você vê que vai meio que dar uma balançada, aí, segue tua vida. Sim. Agradeci muito ao Wellington. E aí fizemos a primeira gravação. O primeiro programa, na verdade. Que foi... Aí a emissora da rádio é dia 12 de dezembro. De 2022. Porém, o primeiro programa que foi lá não foi nessa data. Foi uma semana antes. Foi um programa que nós apresentamos lá na casa do Rodrigo Moreira. Ele tem um estúdio na casa dele. Um abraço, Rodrigo. E estávamos eu, Vanderlei e ele. Na verdade, era o programa do Vanderlei, né? Foi o primeiro programa que foi o ar. Foi o programa Semeando a Poderosa Palavra de Deus. O Rodrigo, ele fazia violão e cantava. E o Vanderlei apresentava. Fizemos esse programa já sem ter ainda um nome realmente formalizado. Foi legal. Apresentamos como o nome do programa do Vanderlei. O programa Semeando a Poderosa Palavra de Deus. E uma semana depois, o Rodrigo falou, olha, meu irmão, eu tô com os problemas pessoais, tal, não vai dar para me estar acompanhando muito, mas eu tô com vocês e tal. Então você já percebeu um pouquinho aquilo que eu tinha falado atrás. Sentiu? E eu cheguei pro Vanderlei e falei, Vanderlei, eu quero esse nome. Não é que eu quero. Deus está me colocando esse nome porque é um nome que nós vamos abraçar outras causas. É um nome que Deus nos mostra que precisamos pescar fora de um aquário somente católico. Aí eu falei, você tem razão. Vamos manter então Novo Tom. E aí veio o nome Rádio Novo Tom Web. E aí, meu irmão, iríamos ter a ordenação do nosso bispo. Hoje, Dom Valdir José de Castro. E aí fizemos a cobertura dessa ordenação. Estávamos lá eu e o Adi Santos, que hoje apresenta o programa Roça Sertaneja. Nessa ordenação, eu não vou me recordar que era a data, mas foi em dezembro também, ali pertinho da data da rádio, nós fomos a única emissora do território diocesano a estarmos lá. Tinha outras emissoras, Canção Nova, Rede Vida, emissoras do Brasil inteiro estavam lá. Tanto é que na coletiva de imprensa, só começaram a coletiva quando nós chegamos, porque eu estava entrevistando algumas outras pessoas e estavam aguardando a gente, porque a Rádio Novo Tom Web ia estar lá. Sim. Então ia do território. Na época não tinha essa questão da Pascom. Sim. Já tinha algumas paróquias que tinham Pascom, mas não era como é hoje. E aí aguardaram a gente, nós fomos a segunda emissora a formalizar a pergunta para o bispo. Bom. Inclusive, uma das perguntas eu lembro até hoje. E aí, Fábio Barros, quando foi no dia 12 de dezembro, nós colocamos essa entrevista no canal do YouTube, está lá até... Na verdade, algumas partes, porque algumas partes nós não tínhamos tecnologia o suficiente, acabamos perdendo, viu, gente? Algumas coisas. Mas lá tem a entrevista do prefeito, ainda atual prefeito de São Paulo. Prefeito. E se eu não me engano, acho que no Facebook tem algumas outras entrevistas também. Eu acho que tem até algumas ainda para subir, mas depois a gente coloca. E aí, quando foi no dia 12, subiu, e no dia 12 também foi o primeiro programa Alegre e Fé. Sim. Então aí surge realmente, oficialmente, a Rádio Novo Tom Web. Dia 12 de dezembro
de 2022. Nossa, olha, que bacana. Todo esse passo a passo que o Buiu explicou aqui pra gente é muito interessante porque você vê o Espírito Santo realmente agindo, Deus agindo, porque desde o começo até esse dia 12 do 12 de 22, não foi por acaso, não foi assim, de forma... A razão foi muito espiritual, pela forma que você colocou aqui pra gente, teve vários momentos de você meditar e ir atrás. Isso aí é muito, muito profundo, hein, Buiu? Eu gostei bastante, interessante. Amém. E a partir daí, né? Porque aí uma coisa é começar, né? É igual aquele pessoal que entra na faculdade, é um problema, mas pra sair é outro. Mas o desafio, no caso da rádio, não é um problema, mas é um desafio. Pronto, diário. Botei lá a rádio no dia 12 do 12 de 22. E de lá pra cá, hein, o Vanderlei. O Vanderlei continua agora ou não está mais? É um grande amigo que está caminhando na religião católica. Como é que tá? O Vanderlei é um grande amigo. É uma pessoa que eu sempre converso com ele, inclusive. Ele não tá aí, mas não é porque ele não quer, não. É que ele não quer estar na Rádio Novo Tom Web. Tem tempo. Esse homem aí, o Vanderlei, eu sei de você, viu? Você tem várias atividades e realmente acho que acaba não coincidindo com a vamos falar com a grade da Rádio Novo Tom Web, né? Daí ele não consegue. Também. Mas vamos convidá-lo para estar aqui no tom da conversa. Meu, é verdade, Vanderlei. Você é um dos próximos que tá aqui, hein? Vou ter o prazer de estar aqui. Eu vou estar, acho que vou estar servindo um cafezinho aqui nesse dia. Acho que vou estar servindo um cafezinho com o maior prazer, porque é sempre bom ouvir o Vanderlei. Já teve vários programas que eu participei, né, com ele, há uns 2 anos atrás, gostei bastante. E aí, mas agora ele está desenvolvendo as atividades dele, daí você... Isso, hoje ele é coordenador do grupo de oração do Santuário Bom Jesus de Piraporinha, aqui na Piraporinha, região aqui da nossa diocese. Ele também acompanha o Padre Serginho, é pregador, então ele está sobrecarregado, segundo ele. Mas eu acredito sim, até mesmo um abraço também ao Padre Serginho. A Rádio Novo Tom Web já cobriu muitas celebrações lá, muitas missas. E, inclusive, queremos voltar, sim, transmitir as missas de quinta-feira lá do Santuário Bom Jesus de Piraporinha com o Padre Serginho. E o Vanderlei continua lá com ele. Tá lá com ele. Você falou do Padre Serginho, era aí que é uma pergunta que eu queria fazer. Assim, a Rádio Novo Tom Web, pelo que eu percebo, não é uma rádio de uma paróquia. Ela não é, por mais que, graças a Deus, nós estamos com o Padre Marco Jorge, dá um apoio fantástico para ele. Tem uma pessoa que abraça essa rádio, é o Padre Marco Jorge. Está sempre à disposição da gente, sempre nos ajudando, né? Mas eu vejo que ela não é uma rádio da Paróquia Santa Luzia. Ela tem várias paróquias que ela se sente como apadrinhada, ou eu estou entendendo errado, Buiu? Vamos lá, Fábio Barros. Nesses quase 3 anos aí. Isso. Janeiro de 2023, que aí a rádio nasceu dia 2 de dezembro de 2022, em janeiro de 2023, o nosso bispo Dom Valdir fez a sua primeira visita territorial. E foi aonde? Paróquia Santa Luzia. Nesse dia, nós tivemos o envio diocesano do nosso bispo. Foi apresentada. Ele já conhecia a rádio, porque na ordenação estávamos lá, mas tivemos o envio, onde ele deu a bênção e deu o envio da Rádio Novo Tom Web. E desde esse dia eu falei, a rádio, e desde o início, na verdade, a rádio não é uma rádio de uma paróquia. Somos apadrinhados pela Paróquia Santa Luzia, que o senhor Levanta-te, né, com o Sidney e todo mundo. E aí, Fábio, hoje nós somos, aqui em São Paulo, né, paróquias a qual nós temos um vínculo forte. Um vínculo forte, digamos assim. E você que está nos acompanhando, você que é pároco, você aí de grupo de oração, procura a Rádio Novo Tom Web, tá? Que nós vamos aí também. Mas hoje tem o Padre Marcelo, da Paróquia Santa Rita de Cássia, que nos apoia muito. Temos o Padre Serginho, que também já nos apoiou muito, está sempre com a gente. O momento que a gente precisa, ele sempre fala. Precisou, dá um alô. Lá no Santuário São José Operário, também temos muitos amigos lá também que nos apoiam demais. E sempre participo, eu participo do programa Alegre e Fé. Muita gente lá da Paróquia São José Operário participando do programa Alegre e Fé, que acaba participando da rádio. Leva a paróquia para a rádio através dos seus paroquianos. Sim, inclusive, Fábio Barros, se a gente for olhar a audiência por paróquia, é uma das paróquias que dá mais audiência no programa Alegre e Fé, é o Santuário São José Operário. Que ótimo. E fora essas paróquias aqui, o qual eu citei agora, Santuário Bom Jesus de Piraporinha, Santuário São José Operário, Paróquia Santa Luzia, Paróquia Verbo Divino,
paróquia, a própria Catedral de Campo Limpo. Além dessas paróquias, também fora do estado de São Paulo, onde temos bastante audiência na Bahia, audiência em Sergipe, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Curitiba no Paraná. Agora na Semana Santa, nossos amigos lá de Curitiba, obrigado, a audiência em Curitiba muito grande, eles mandaram vídeos de como estava sendo a Semana Santa lá, as peças teatrais lá, foi muito bom, via Rádio Novo Tom Web. Amém, louvado seja Deus. Tanto é que, falando de Curitiba, não podemos esquecer do padre Reginaldo Manzotti, o qual a Rádio Novo Tom Web hoje é retransmissora da Rede Evangelizar. Sim. Não somente da Rede Evangelizar, como também, para você que está nos acompanhando, a Canção Nova também, nós somos retransmissores deles, e também do Grupo Bandeirantes de Comunicação, aqui de São Paulo. E em 2023, se eu não me engano, 2023, dezembro de 23, na Bahia, na minha cidade natal, nós lá fizemos vários programas de lá, onde também temos uma audiência maravilhosa. Lá nós somos apadrinhados pela paróquia Nossa Senhora das Graças de Aporá, paróquia São José em Itamira, a comunidade São João Batista de Canabrava em Esplanada, Bahia, e tantas outras, a comunidade também São Sebastião, no povoado de Mangabeira, em Aporá, Bahia, e tantas outras paróquias e comunidades. Hoje a Rádio Novo Tom Web, graças a Deus, também tem audiência fora do país, como Estados Unidos. Me lembra aí que também você lembra até mais do que eu. Não, aparece a Suécia, aparece alguns países da Europa. Né? É muito interessante. O fato de ser web é muito, muito importante, por isso que é muito interessante, porque você está falando ali, mas tem pessoas de outros países que te acompanhando, por exemplo. Já que você falou do Padre Marcelo, o Padre Marcelo tem um evangelho de quase todos os dias. Sim. Né? Uma coisa puxa a outra. Esse evangelho do Padre Marcelo vai para o mundo todo. Quando a gente vai cobrir, já cobrimos duas vezes o aniversário de 10 e 11 anos dessa Santa Missa que ele faz lá em novembro. Né? E ele mostra lá que o evangelho dele chega em várias partes do mundo. E é graças a essas partes do mundo. A gente percebe, né, Buio, que quando nós vamos fazer a cobertura nesse período lá, por exemplo, do Padre Marcelo, na semana seguinte, a audiência de outros países continua ali um tempão, continua o pessoal. Justamente por causa desse. É interessante isso. O caminhar da Rádio Novo Tom Web com as outras paróquias traz e leva, porque muita gente começa a procurar a rádio, mas continua acompanhando, né? Então, acabou lá, não teve mais aquela ação do padre, mas ele continua acompanhando a rádio até hoje, como você falou. Vira e mexe, você olha lá, tem a pessoa dos Estados Unidos, a pessoa da Suécia, a pessoa da Europa, Portugal, pessoa na África também, tem pessoas que então, eu acho muito interessante essa atuação da rádio na forma de não se vincular a uma determinada situação que te abre exatamente um espaço muito grande para você evangelizar, né, Guilherme? É verdade. Inclusive, Fábio Barros, nós recebemos diariamente muitos pedidos de oração, recebemos pedidos de pessoas que buscam a rádio por alguma situação que esteja passando. Então, e não somente em São Paulo, fora também, nem sempre nós conseguimos abraçar todos, mas recebemos pedidos também de fora de São Paulo também. Uma turma que não podemos deixar de falar aqui, porque o entrevistado é ele, mas eu também vou dar uma ajuda. Nossos amigos do seminário, Padre Paulo. Padre Paulo, puxa. Parceiro. O seminário Maria Mater Ecclesiae, que inclusive por 2 anos consecutivos a Rádio Novo Tom Web esteve lá fazendo a cobertura dessa festa maravilhosa, festa junina deles, que foi agora em maio. Gente, sem comentário. Então, Padre Paulo, Padre Vanduí, Padre Robson e todos ali. O seminarista, o pessoal vem lá do seminário, é interessante isso, porque a gente pede ajuda para eles, seminarista X, Mateus e vários seminaristas que nos ajudaram. O Júlio. Então, Júlio, exatamente. Muitos deles, eles falaram, nós estamos precisando de alguma atividade na rádio. Eu vou ser muito sério aqui. Quando os seminaristas têm o tempo, eles estão à disposição da rádio. Inclusive, padres também, de lá do seminário. O seminarista atual aqui, o João, um grande abraço para ele, está sempre com a gente também. Sim. E, inclusive, aqui também já teve com a gente, lá do seminário, o padre Vandoí, o próprio Padre Paulo, entre outras pessoas.
É muito bom isso aí, eu gosto disso muito. Meu amigo, você que tá com a gente aqui, não esquece, hein? Vai lá no YouTube, @Rádio Novo Web. Se você não fez inscrição, faz a inscrição lá. Compartilha com os amigos, com os familiares. É uma rádio, como nós estamos passando aqui, já estamos no terceiro podcast, e como você está vendo, uma rádio que é católica, na sua essência, com o seu objetivo católico. Mas o Búlio, você falou agora, por exemplo, você abre a programação da rádio, por exemplo, a partir das 6 horas tem o Jornal da Canção Nova, mas depois você vem com o jornal da Rádio Bandeirantes, primeira hora, que está há mais de 62 anos com a melhor notícia do Brasil e do mundo, e depois vem com o programa Alegre e Fé de terça e quinta, aí depois vem com o Padre Reginaldo Bosotti, aonde que eu quero chegar? E vem com as missas, tanto as missas do Padre Reginaldo, né? Sim, ao e meio-dia. também dos finais de semana, quando a gente tem a missa aqui na nossa comunidade, quando a gente vai no Padre Marcelo, quando a gente vai em outras então, assim, acessa lá, entra lá porque você vai conhecer uma rádio que não é uma rádio segmentada de uma única coisa. Eu tenho certeza que você que está aí, você vai gostar, né? Você vai gostar da Rádio Novo Web. E aí embaixo, ó, vai aí embaixo, Rádio Novo Web, acessa e passa para os amigos. Búlio, eu quero fazer mais uma pergunta aí. Aí, né? Como que você abriu esse espaço pro programa igual na estrada, eu que apresento, né, mas e pro Ad Santos, porque a rádio é católica, pô. Então, vamos lá. Como eu falei no início, a rádio ela nunca quis ter, digamos que assim, um único objetivo de falar somente para católicos. Falar também para pessoas que estão afastadas da igreja e ali voltar a conhecer a igreja. E de que forma poderíamos fazer isso? Trazendo programação para pessoas que querem ouvir algo que não seja católico. E aí, certo, o Ad Santos já conhecia, eu apresentei a rádio para ele já tinha ido comigo lá na ordenação do bispo, e ele falou, olha, eu quero apresentar alguma coisa. No início, o convite para o Ad Santos foi para que ele cuidasse das imagens, sim, redes sociais. Ele enfim, gosta disso. Ele gosta muito. Parte técnica ele gosta bastante. Exato. Então, a ideia era essa. E ele já, de prontidão, não, eu quero sim ajudar na rádio, porque, gente, aqui ninguém ganha nada não, viu, na rádio. O Fábio vai ficar rico. Ganha trabalho, ganha trabalho. Mas é muito gostoso, um trabalho gratificante, por sinal. E aí o Ad Santos já estava com a gente. Certo dia, eu estava aqui na missa, e o Sidney, do Levanta-te, ele falou, por que você não convida... Você sabia que aqui na nossa paróquia tem um radialista? Falei, não sei, então me apresenta essa figura. E ele falou, olha, tem o Fábio, amigo da gente aqui, ele é da paróquia, sim, ele fez o curso de radialista e tal, sim, convida ele. Falei, poxa, preciso falar com esse meio de campo aí. Faz esse meio de campo. E aí o Sidney me apresentou quem? O Fábio Barros. E aí o Fábio veio com uma proposta, ó, eu quero sim, tá na rádio e tal, mas não quero fazer um programa católico. Mas aí que eu ia chegar, porque é o seguinte, você tem que ter a expertise, vamos dizer assim, né? Você tem que ser bom, né? Porque eu sou católico, a minha paróquia é essa, mas o conhecimento profundo por músicas católicas eu não tenho. Isso é um ponto positivo que eu não tenho. Aí eu expliquei pro meu amigo aqui, falei, amigão, olha, eu quero fazer um programa, porém, ele inclusive estava ansioso, e teve esse contato com o Sidney mesmo, batendo um papo com o Sidney, a gente falou, olha, aqui tem o Búlio, você conhece o Búlio? Eu falei, não, então eu vou te apresentar, ele tem a rádio e tal. E aí eu expliquei pro Búlio, porque eu falei, eu quero fazer, mas eu não sei. Ele falou, não, qual que é a sua ideia? Nós explicamos que não vou entrar a fundo na estrada, com a estrada, programas de músicas e notícias. Ele falou, não, pode ser. Foi isso que ele falou, pode ser. E aí eu acho que respeite a linha católica da rádio, sem cruzar a linha de fazer coisas que não são católicas. Foi isso que você me falou, né? Exato. E eu achei muito bacana esse projeto do Fábio, porque vem de encontro com aquilo que eu já tinha pensado. Lá atrás, né? Lá atrás, que é trazer programação não somente para católicos, mas sim para outros públicos. E ele me apresentou, olha, eu quero apresentar um programa com músicas brasileiras, com músicas internacionais, mas que dando aquela enxugada. Falei, aí bacana. Vou trazer também uma coisa que eu acho muito bacana no programa Na Estrada, que é trazer, além das notícias de trânsito e tudo da região, temperatura e tudo mais, uma coisa que eu acho muito bacana é a parte que aí encaixa muito bem com a rádio, a parte social. Sim, sim. Aonde vai trazer informações para jovens, adultos,
crianças. Ah, vai acontecer um pré-vestibular. O Fábio Barros está anunciando. Ah, vai ter tal, sei lá, Quando aparece proposta de emprego. proposta de emprego. Alguém tá precisando. Então, isso também encaixa naquilo que a rádio vem fazendo desde o seu princípio. desde o seu início. Muito, muito legal. E tá aberto, né? Para que se tiver pessoas aí interessadas. Você falou outro dia para mim, olha, a rádio tá aberta desde que a pessoa tenha entenda essa linha da rádio, né? Que é uma rádio católica. Sim. Pode conversar. Acessa embaixo aí, ó. Acessa embaixo, Rádio Novo Tom Web. Procura o Buiu CS aí, com certeza vai ser muito gostoso. Buiu, vamos agora para aqui, para uma rádio católica. Ah, só rapidinho, Fábio, desculpa te cortar. Em relação também ao programa Roça Sertaneja, também Sim, com o Adi sim, Santos. sim. Eu falei, olha, Adi, você quer fazer o programa? Ele falou, eu quero. E aí pegamos ele bem cru, digamos assim. Sim, nessa parte de fomos- locução, né? sim. Tá falando? E fomos trabalhando. E hoje, graças a Deus, o programa Roça Sertaneja é um programa que recorda muito quantas pessoas nos ligam e falam, olha, que bom que tem esse programa, que eu me recordo algumas músicas que aqui em São Paulo não consigo Não toca ouvir. mais. Não toca toca. mais. E o programa Roça Sertaneja vem trazendo também essa lembrança, essa boa lembrança do nordestino, do sertanejo. Sertanejo. E quando nós falamos do programa Roça Sertaneja, muitas pessoas têm a capacidade de que vai tocar somente música sertaneja. A música sertaneja é aquela música que fala do sertanejo, de que Do parte do país? campo, De todo o país. De todo o país. Exato. Aqui de São Paulo, do resto do país, que tem uma audiência muito grande. Sim. No Nordeste também, o Roça Sertanejo. Pessoal E de no sul Sergipe, do país Bahia. também, região e de no sul Santa também. Catarina também. O pessoal Uma gosta, bacana. Sim. Então, essa é o... E, mais recentemente, Nadicil, que tá com a gente Já também, ia né? falar agora. A Nadicil também foi algo assim que foi Deus que colocou. Ela ainda tá... E não podemos esquecer também da Eliana Fialho também. Eliana Fialho. Que já esteve com a gente e vai retornar, se Deus quiser. Sim, sim. Mas vamos falar da Nadicil. A Nadicil, ela apresenta o Santo Texto todos os sábados às 18 horas. A nossa vontade é que ela apresentasse esse texto todos os dias. E tem o texto todos os dias, mas não é apresentado por ela. Ela não está apresentando todos os dias porque ela faz faculdade e não dá para conciliar. E a Nadicil foi engraçado que a Rádio Novo Tom Web, para quem não sabe, ela está anexada à Paróquia Santa Luzia, a comunidade de São Roque. A gente estamos fazendo aula lá, mas agora tem que ser mais baixo, porque agora tem uma rádio. Ela falou, poxa, eu quero saber então dessa rádio. Tem uma rádio? Como assim? É isso? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. E aí eu estava apresentando um programa Alegre e Fé, ela bateu na porta, poxa, entrar? Pode, fica à vontade. Ela entrou, começamos a conversar, falou, eu queria muito fazer rádio, porque Nossa Senhora já pediu para que eu rezasse um texto em algum lugar, esse lugar, depois em oração, Nossa Senhora me falou que era em uma rádio, só não sabia qual. Teve isso? Teve isso. E aí ela falou, olha, Nossa Senhora me... Aí depois eu sentei com ela, Sim, conversei sim. bastante. Falei, olha, conversa com o seu pároco, que ela não é da paróquia Santa Luzia, é da paróquia Verbo Divino? Verbo Divino. Falei, vamos conversar com ele. Fui até ele lá, conversei com ele. Falei, nós temos a rádio, apresentei a rádio, falei tudo. E ela falou, olha, Nossa Senhora me pediu que tinha que rezar o texto. E depois veio aquilo que era a rádio. Ela descobriu a Rádio Novo Tom Web. E aí outro dia nós vamos falar mais sobre Nadicil e sobre o texto, Vamos. porque esse testemunho dela, que depois a gente fala outro dia, é muito importante. Você acompanha a gente, que um dia nós vamos trazer a Nadicil aqui no podcast para ela bater um papo da vida dela, de como que a rádio está entrando na vida dela. E, Buiu, a gente ficaria horas e horas aqui conversando. Tem Tem muita muito coisa. assunto da Rádio Novo Tom Web. Mas antes de eu entrar nesse assunto, você falou da Eliana Fialho. Fala mais um pouquinho. Também foi outra que entrou... Sim. Não está nesse momento que ela está tendo algumas situações particulares, mas como você falou, vai voltar. Mas eu achei interessante o momento que ela esteve, eu acompanhei a entrada dela e o momento que ela parou. Foi momentos fortes, assim, ela, com muito conteúdo. Sim. A Eliana Fialho é uma grande escritora, uma grande evangelizadora. Ela já passou por várias emissoras aqui em São Paulo, o Rádio ABC, entre outras emissoras. E ela teve um tempo que ela ficou com início de depressão. Nesse início de depressão, ela saiu pesquisando, buscando algo que viesse acalmar o coração dela, que viesse fazer bem para ela, segundo ela. E ela achou a Rádio Novo Tom Web passando o programa Alegria e Fé. E ela começou a ouvir o programa Alegria e Fé. Segundo ela, não lembro qual foi esse programa, segundo ela,
foi um dia que eu fiz, no momento de oração, temos um momento de oração. Ela falou que eu citei que tinha uma pessoa que estava passando por momentos de dificuldade, momentos de aflição, que Nossa Senhora ia acalmar. E segundo ela, e obrigado, Senhor Jesus, por ter me usado, ela se sentiu muito bem e passou a acompanhar o programa. Depois entrou em contato conosco, e ela, como já trabalhou em rádio também, é uma grande escritora, tem um livro dela, também fala um pouco da história dela. Ela começou a fazer os quadros aqui, Momentos de Reflexão com Eliana Fialho. E, inclusive, vamos voltar, viu, Fábio Barros? Ela ficou um bom tempo, depois ficou um tempo também fazendo a programação aqui, à distância, mas aqui na Rádio Novo Tom Web. Ela participou algumas vezes do próprio Alegria e Fé. Sim, bastante. Ali, né? Muitas vezes, aconselhando, passando algumas reflexões para pessoas. E depois ela teve que se afastar porque a mãe dela ficou enferma, né, de câncer. Hoje, para honra e glória de Cristo Jesus, está curada. Amém. E ela falou, olha, eu estou só me organizando, mas quero voltar. E é uma grande amiga, um beijo, Eliana Fialho, e as portas da rádio estão abertas para você. Boa notícia, eu gostei da notícia, Eliana Fialho. Daqui a pouco estaremos juntos aqui na Rádio Novo Tom Web. Amém. Como eu falei para você, temos assuntos para muitas horas aqui nesse podcast. Mas eu tenho um assunto que eu quero que a gente bata um papo. Porque certo. Toda a rádio católica, né, tem o seu padroeiro, sua padroeira. A rádio lá no início já tinha um padroeiro, uma padroeira, ou nunca teve, foi aos poucos? Como é que foi essa história? Eu tô curioso. Hein? Então, Fábio Barros, você está curioso, mas você que nos ajudou também nessa questão do nosso padroeiro. Está aqui, Santa Dulce dos Pobres, Santa Dulce dos Pobres. É nossa padroeira, padroeira da Rádio Novo Tom Web. Inicialmente também não seria essa santa. Você nasceu em que cidade? Em que estado? Bahia. Aí eu falo, porque você é da Bahia, que é Santa Dulce dos Pobres? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Inicialmente, pensei muito, quer dizer, eu rezava para que Deus colocasse para nós um santo padroeiro. Então, veio muitas expressões, mas enfim. E aí um dia eu perguntei para esse mocinho aqui, gente, pro Fábio, falei, Fábio, ainda não temos um santo padroeiro. E aí o Fábio Barros, ele já sabia de uma história que eu tive. Sim. Com, na época ainda, irmã Dulce. Ele falou, poxa, você já teve uma história com essa mulher, você conhece um pouco da história dessa mulher e por que ela hoje como Você santa... esteve ao lado dela, Buio Sete? Não bem ao lado, né? Mas... No mesmo local como aqui, eu e você. Então, eu acho que porque é interessante passar isso para ele, tá? Porque você vai ver como que tem a conexão. Então, é importante falar essa questão, por quê? Para o pessoal entender o porquê de Santa Dulce. E por que o Fábio Barros falou, por que não Santa Dulce? Em 96, finalzinho de 96, minha mãe separou. E nesse mesmo período, a minha avó já fazia tratamento de câncer. Ela já tinha vindo para São Paulo, retornando para a Bahia, e toda semana ela ia fazer as quimioterapias em Salvador. E sempre tinha que ir um acompanhante. Olha o acompanhante, uma criança de 6 anos. O acompanhante da avó. 7 para 8 anos, estava com 7 para 8 anos. E aí, certo dia, eu fui 2 vezes para Salvador com minha avó, Fábio Barros. Não me recordo se foi na primeira viagem ou se foi na segunda viagem. Foi na primeira viagem. Nós estávamos na frente do hospital, lá em Salvador. Uma fome, rapaz. Oh, meu Deus. Mas pula essa parte. Pula essa parte. E aí, eu vi uma aglomeração de pessoas ali eu estava perto do portão, e mais para frente, assim, uma aglomeração de pessoas. Aí o pessoal esticando a mão e conversando e tal. A minha avó falou, meu filho, quem está ali? Eu falei, quem é? É irmã Dulce. Pra mim, quem é irmã Dulce? Pra você. Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou, meu filho, essa mulher é tão boa, ela ajuda tanta gente. Eu falei, sério? Vó? E tenha certeza que ela ainda vai ajudar muitas pessoas. E aí, o Fábio Barros, a minha avó falar isso, Sim. normal. Mas depois minha avó falou, eu acredito que essa mulher, até mesmo morta, vai ajudar pessoas. Para mim aquilo, para uma criança, Sim. Né? Mas hoje eu entendo o quanto essa mulher ajudou pessoas, ajuda pessoas, e hoje eu tenho uma grande admiração por Santa Dulce dos Pobres.
sou muito grato a Deus por ter tocado em nossos corações para termos como nossa padroeira. Mas a confirmação mesmo, o Fábio falou muito de Santa Dulce. Poxa, você já teve essa experiência com essa mulher em vida. E faltava um ano para ela morrer. Menos de um ano, na verdade, para ela morrer. Sim, sim. Quando eu tive essa aproximação com ela. E aí, completou um ano. Agora nós estávamos na festa do seminário Maria Mater Ecclesia. E conhecemos quem lá? O Lázaro. O Lázaro, verdade. Quem que é o Lázaro? O Lázaro, hoje, um grande amigo. Ele é o fundador do projeto Um Prato de Esperança, que fica na região do Grajaú. E nós já tínhamos Santa Dulce, tinha poucos dias, né? Tinha acabado de decidir que ela seria a padroeira da rádio. Exato, e aí colocado em oração. Aí já tínhamos passado da festa dela. Também entramos em contato com uma paróquia que tem aqui em São Paulo, na região divisa de Guarulhos. E lá nessa festa, o Lázaro falou, poxa, o que me tocou, chamou a atenção dessa rádio, foi quando eu vi a foto de Santa Dulce. Já estava com os marca-página, com a oração de Santa Dulce. E ele falou, me chamou muita atenção, porque eu tenho uma grande história com essa santa. E vocês me ajudou hoje a entender quanto Santa Dulce faz pelas pessoas. Porque só de eu ver ela, já realmente senti que essa rádio é de Deus. Amém. Aí eu falei, então está confirmado mesmo, é Santa Dulce, louvado seja Deus. E o grande Lázaro, abraço pro Lázaro, tem que estar sempre com a gente também. Já teve aqui com a gente, com a Alegria e Fé. Ele e o Frei Calixto, também Marcelo Calixto, lá da região do Grajaú também. Um forte abraço aos dois. Muito, muito interessante como as coisas vão se misturando de uma forma praticamente perfeita, né? E veio o seu passado junto com os seus objetivos, né? O objetivo na hora de fazer a rádio, o passado dele quando ele encontrou a irmã Dulce lá, mesmo de longe, sem me entender, mas aquele vínculo, né? E teve a pretensão de fazer a rádio, mas sempre com oração. E o ano passado, né, fizemos aí essa escolha fantástica. E logo tá no forno aí, né? Vamos passar lá na paróquia, lá na divisa de São Paulo com Guarulhos. Se Deus quiser. E vamos ter muitas novidades aí para esse ano ainda, Buio. 13 de agosto. 13 de agosto, dia de Santa Dulce dos Pobres. Com certeza teremos novidades aí. Meus amigos, vocês que estão por aqui, ó, conversa para muitas horas. Eu acredito que você, com esse objetivo, nós estamos chegando aí com o objetivo de hoje, né? Finalizar o dia. Por quê? A ideia é você entender. Estamos no 3º podcast, já tivemos 2 podcasts. E quem que faz o podcast? Acabou de mostrar para você. A Rádio Novo Web, que nasceu, como o Buio Sessi acabou de explicar. Com certeza, com a ação do Espírito Santo. Então você que está com a gente hoje, está vendo pela primeira vez, porque um amigo, aí embaixo, ó, vai lá, se inscreve, Rádio Novo no YouTube, Rádio Novo Tom Web, passa para os amigos e vem fazer parte dessa família, acompanha a programação, manda informação. A sua paróquia, como nós falamos de paróquia aqui, tá aberta, o Brasil inteiro. Olha, paróquia X, sou da paróquia X, quero transmitir, porque, Will, a facilidade do web é muito grande. A gente pode, você estiver em qualquer parte do país, você fala assim, nossa, gosto muito disso. Tem como transmitir a missa da minha paróquia? Tem. Tem ou não tem, Will? Tem, ó, Santa Missa. Tanto é que na Bahia você transmitiu lá quando você estava. Sim, lá na Bahia eu transmiti as missas da paróquia São José, em Itamira. Fizemos um programa muito bacana, falando também sobre comunidades. E aqui em São Paulo também, paróquia Santa Otila, no Embu das Artes. Fizemos cobertura de muitos grupos de oração lá. A Renovação Carismática Católica também caminha com a gente. Sim. Hoje o coordenador Juan Anderson, aqui da Diocese de Campo Limpo, grande abraço Juan Anderson também, que vai estar com a gente também em alguns dos podcasts no tom da conversa. Então, gente, a Rádio Novo Tom Web, ela está apadrinhada e acolhida pela Paróquia Santa Luzia, Diocese de Campo Limpo, São Paulo, mas você do Brasil inteiro quer ter uma programação, mas quanto que eu pago? Amado de Deus, amada de Deus, o Espírito Santo de Deus que te conduza. Aquilo que é de graça, dai de graça. Amém? Eu queria fazer uma observação. Sim. Falamos de muita gente aqui, para não ficar... Já foi tocado no nome dele aqui, mas eu acho que a gente tem que fazer lembrar de uma forma da mesma importância. O Sidney do Levanta-te tá sempre com a gente, né, toda a turma do Levante. Eu falo Sidney porque
porque esse espaço aqui, nesse momento, foi convidado por ele, né? Ele falou assim, olha, tem lá, porque eles usam aqui, né? Tá certo? Sim. Então acho que é importante a gente falar do Levanta-te, não é, Buiu? Muito, muito. O Levanta-te foi um dos primeiros grupos de oração que nós transmitimos. Um dos primeiros. Foi o Levanta-te e o grupo Fonte de Água Viva lá da Paróquia Santa Utília, em Budas Artes. E vamos voltar, sim, aos sábados com o grupo de oração Levanta-te, se Deus quiser, transmitindo para todo o Brasil e para o mundo. E eu tenho um grande apreço, um grande carinho pelo Sidney. Inclusive, provavelmente o próximo podcast será com ele. É você aqui, Sidney, logo, logo aqui no podcast da Rádio Novo Tom Web, no tom da conversa. E estamos chegando hoje, Buiu, vamos chegar ao final desse podcast. Muito bom, muito obrigado pela sua participação. Eu só quero fazer uma ressalva aqui, Fábio Barros. Nós falamos que a Rádio Novo Tom Web, para você que quer fazer parte dessa família, você que quer estar espalhando a boa nova, como eu te falei, aqui ninguém ganha nada para fazer nada. Mas nós precisamos muito da sua ajuda. Deus precisa da sua ajuda. Poxa, mas Deus é onipotente, sim. Mas quando você faz algo para o próximo, você está fazendo também para Deus. Não é isso que nós aprendemos? Sim, sim. A Rádio Novo Tom Web, amado de Deus, ela precisa, e nós, nesses quase 3 anos de Rádio Novo Tom Web, já entregamos diversas cadeiras de rodas, graças a Deus, cadeiras de banho, roupas, fraldas, e nós continuamos precisando da sua ajuda. Você que está nos acompanhando, tem uma cadeira de roda que está lá encostada, não está sendo usada por ninguém, entre em contato conosco com a cadeira de banho. Consegue doar um pacote de fraldas? Sim. Entre em contato conosco. Alimentos, fralda, leite para criança. Inclusive, nós recebemos semana passada um pedido de fraldas e leite para criança. Nós não estamos tendo. E o locutor do CS, mas e a rádio se mantém como? Com a sua ajuda. Com a sua ajuda. Com a sua ajuda. Nós agora esse ano, nesse próximo semestre, estamos lançando o projeto Um Tom a Mais. O que é o projeto Um Tom a Mais? É aquilo que você pode ajudar. Você quer ajudar via Pix, você quer ajudar via boleto, você quer ajudar vindo aqui na rádio. Sim, sim. Louvado seja Deus. E para você saber como você pode ajudar a manter essa fonte de evangelização, só entrar em contato conosco, Fábio Barros. Rádio Novo Tom Web está à sua disposição. Mais uma vez, acessa aí embaixo. Rádio no YouTube, Rádio Novo Tom Web, e faz a inscrição. Telefone DDD 11 911 54 5787. Mais informações se você quiser ajudar a participar dessa corrente do bem aí, que faz o bem pro próximo, só entrar em contato com a gente. Mais uma vez, Buiu CS, muito obrigado. Parabéns, porque, olha, todo mundo tem objetivo, eu tenho objetivo, Nilton, todo mundo tem. E é muito bom, tô falando de coração, quando você pega uma pessoa que você vê que tinha um objetivo e foi atrás, colocou, tá com o objetivo em andamento, que não parou, não terminou. Isso não termina. Mas você desenvolveu isso aí, você conseguiu, Deus te inspirou e você... Então, de coração mesmo, parabéns, estamos juntos nessa. E as considerações finais, para a gente finalizar com uma oração aqui, eu vou deixar por você. Bom, eu quero mais uma vez te agradecer, Fábio Barros, não somente por estar apresentando esse podcast de hoje, mas também por ter confiado nesse projeto, Rádio Novo Tom Web, por ter se doado, como você vem se doando nesses quase 2 anos de programa na estrada aqui na Rádio Novo Tom Web, e não somente no programa. Porque, povo de Deus, aqui quem apresenta é diretor, é produtor, é a missa de domingo, é tudo. O Padre Marcelo. Entende? Então é uma doação. É uma doação. E ser cristão é isso. É doar em prol do próximo. Se doar em prol do próximo. Então, Fábio Barros, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe, a você e toda a sua família. Todo mundo. E obrigado pela parte que me toca. Amém, louvado seja Deus. Então, é verdade. Eu não posso deixar de mandar um abração muito especial também pro Adi Santos, que está desde ali do comecinho, junto com a gente. A Naide Sil, a Eliana Fialho, Padre Marcelo, Vanderlei Medeiros, o Rodrigo Moreira, você, Fábio Barros, e todos que, por mínimo que seja, já contribuiu
para essa obra de evangelização. E vou falar uma pessoa aqui que você não esqueceu, não é porque você esqueceu. Vou falar que Por isso que é ruim a gente falar em nomes, né? Não vou falar que não é porque ele esqueceu, é porque é muita gente, e é que essa pessoa que eu vou falar aqui, ela trabalha nos bastidores, né? Ela segura a onda. Uma pessoa que a gente tem que agradecer bastante é a Nath, né? A Sua minha esposa, esposa. porque segura essa onda enquanto você está realizando esse sonho, né? Esse sonho e projeto de Deus, ela está segurando a onda, ela está segurando a onda com você, tá com as crianças, os próprios, o Pablo, o Pedro, então são pessoas que tem que agradecer, mas vou deixar você finalizar. Eu dei a bola para você quicar, mas ela segura, porque muitas vezes você tá aqui e ela tá segurando. Não, você falou da Nath, ô Fábio, eu tenho que falar isso. No início da rádio, a rádio tinha um estúdio próprio. Sim. Depois, nós não tínhamos condições de manter. Esse estúdio foi para dentro da minha casa. Aí, tá vendo? Aonde Tá vendo onde que eu quero chegar? Sem eu saber, hein? Aonde nós apresentávamos o programa Alegria e Fé, o Na Estrada. O Na Estrada começou lá, bem sim, depois que nós saímos, é sim, verdade. os programas que nós fazíamos em prol anti-aborto e tantos outros programas que fizemos, especiais que foram feitos lá, é verdade. Teve um dos programas que você estava, que estava, acho que 9 pessoas dentro de um estúdio minúsculo e que ajudou a evangelizar muitas pessoas. Foi contra o aborto. Foi contra o aborto, muita gente lá. E realmente era um espaço pequeno, muita gente, e foi fantástico aquele programa. E quem segurou a onda aí também junto comigo? A Nath. Porque... E obrigado, Nath, porque ali para receber todas aquelas pessoas, para ajudar o Pablo também. Pablo, pega o cavalinho, puxa o microfone e tal. E assim, gente. É assim que vai evangeliza. Mas é isso aí. Buiu, vamos finalizar com uma oração? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, a Santa Dulce dos pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós vos pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados, renovai nossa fé, nossa esperança e concedei-nos, a exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos, missionário de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus Pai de misericórdia, queremos te agradecer. Te agradecer por este programa, por esse podcast. Te agradecer, Senhor Jesus, pelas nossas famílias, pela existência da Rádio Novo Tom Web, que é para ti. Agradecer, Senhor Jesus, pela vida de cada pessoa que está acompanhando essa programação. E pela intenção de Santa Dulce, de São Roque, Santa Luzia, e pela intenção da bem-aventurada, derrama, Senhor, sobre cada um de nós as tuas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero aqui também, Fábio, além de agradecer a você, agradecer também ao Newton Júnior, que está aqui conosco, captando essas imagens. Que Deus te abençoe, Newton Júnior, a sua família e a todos que estão acompanhando esse podcast no Tom da Conversa. É isso aí. Tchau, tchau.